Olá, ouvintes do Corajosamente. Estou eu aqui, Bruno De Mauro, com a maravilhosa Cíntia Cruz, maravilhosa. Já começamos assim, né? Apresentando um ao outro, que é para não perder tempo. E não é só sobre perder tempo, é sobre a gostosura que já se começa essas relações, onde a gente chega e já apresenta. Ah, esse aqui é fulano, fulano é maravilhosa, então é isso. Goste de fulana e alimente-a. E dê um livro para ela E- também. Esse aqui é Bruno, meu amigo que amo. Traga um bom café e fale de boas músicas que ele vai ser feliz. Exato. E Cíntia Cruz, este episódio maravilhoso, ele começa relacionado a isso, que é a importância da gente ter a nossa própria voz. Como é importante a gente pôr pra fora o que fica preso nesse coraçãozinho, nessa garganta, nesse corpo. Como é pra fora que a gente, como é importante que a gente dê a nossa própria opinião, que a gente diga o que a gente sente que tem que dizer, mesmo quando fica com medo de levantar a mão ali, e fala, meu Deus, agora eu vou falar, e o coração palpita e fica rápido, mas tem que dizer mesmo assim. E vamos falar sobre a importância de termos a nossa própria voz. O que você tem a falar sobre isso, Cíntia Cruz? Qual é a sua voz sobre isso? Olha, não é um. Bom, primeiro, olá, meu povo, tudo bem com vocês? Não é. é, Ter a própria voz tem a ver com autenticidade, com autoconhecimento, se conhecer, conhecer, enfim, ter clareza de quem você é e não ter medo de mostrar isso para o mundo. Ou seja, uma coisa super fácil de fazer, é muito simples. Ainda mais a gente que cresce num ambiente extremamente saudável, sem crítica, sem olhar negativo de ninguém. Então, é um movimento tranquilo. Não sei nem por que que a gente está fazendo um episódio sobre isso, porque quem que tem dificuldade, não é mesmo? De mostrar a própria voz, de mostrar quem é, de pôr sua voz no mundo. Então, ironias à parte, eu tenho. Eu vou falar um pouco por que que esse tema tem tá me pegando, e aí você pode também trazer teu olhar, né? Que eu acho que super válido. É, eu tô numa crise em relação às minhas redes sociais agora, né? Porque produzir conteúdo dá muito trabalho, assim. Dá trabalho, o resultado é lento, exige demais. E tem uma coisa de ter a sua voz, de ter o seu tom na produção do conteúdo, enfim. E eu acho que eu tenho sentido, de uns tempos para cá, que eu tenho perdido um pouco a minha voz, porque o algoritmo, a rede, ela te força falar de certa maneira, falar de certos temas. Às vezes não é um tema que eu quero falar, mas é um tema que está em alta, e aí você precisa pegar o hype daquilo para o seu conteúdo continuar crescendo. Então, eu tô nessa crise, assim, porque eu acho que é tão difícil a gente conseguir sustentar essa nossa voz no mundo, e a rede social é uma parte disso. Então, é, eu acho que eu tenho pensado em me afastar um pouco, repensar isso, achar um tom melhor para voltar com uma coisa que eu sinto mais colada assim comigo. Então eu acho que é um tema que me pega porque eu sinto que a produção de conteúdo na rede social tem me afastado um pouco da minha voz. A produção de conteúdo para rede social, ela é muito injusta, né? Porque no É passado ela cruel. existia, mas hoje ela não existe mais. Porque hoje ou você já tem uma rede antiga de pessoas que já te seguem, ou você vai precisar fazer um trabalho muito intenso, com muito conteúdo, com tentando muitas coisas, e provavelmente não vai dar certo, porque é muita gente. Ou você vai investir uma grana pesada em distribuir esse conteúdo para um monte de gente, e aí as pessoas vão te conhecer. Que é o que a rede social quer no final, né? Que é dinheiro. A rede social funciona assim, né? Mas sabe que eu sinto isso também, e sinto uma coisa no nosso podcast, né? Porque a gente, acho que talvez teve um tema só que a gente falou que estava no momento, mas são 140 temas. Esse aqui é o episódio 140. Ai, Excluindo que esse um, legal! 140, exato, redondinho, quase 150 ali. São quase 5 anos de podcast a gente fazendo. E a gente não segue temas do que acontece no mundo, a gente segue temas do que acontece com o nosso coraçãozinho.
E isso faz com que? Faz com que a gente tenha a nossa própria voz no que a gente fala aqui no podcast, ainda assim com o limite do que é público, né? Do que, por exemplo, a gente não fala muito palavrão aqui, porque senão você também é afetado, de como essa distribuição do podcast acontece. Sobre sexualidade também. Tem capas que a gente fala sobre perder a atração no parceiro, que é uma capa de duas pessoas se abraçando, assim, que só mostra as costas. O algoritmo flagueou lá que aquilo era sexual. Então é tipo, como assim? Aí tinha o texto que era sexual, também flagueou que aquilo era de coisa adulta. Aí bloqueia o negócio. E como a rede social bloqueia a nossa voz? Como a rede social mostra uma voz de que ela não é real, primeiro porque ela mostra justamente isso, né? É uma voz só do que está acontecendo no momento, então ela dita o que se é dito e o que as pessoas vão cobrir, mas ela também bloqueia o que é a verdade, né? Porque o que que não é a gente falar, se não é a gente falar onde vai envolver um palavrão, onde vai envolver uma ofensa, ou vai falar sobre um tópico que a rede social também não gosta, por exemplo, falar de suicídio, a rede social não gosta. Falar sobre morte, que as pessoas falam que até o TikTok as pessoas não usam a palavra morte mais, né? O assassinato, ela usa outra coisa. Não É, está mais viva, a foi, pessoa não foi, está mais foi viva. desvivido, né? É, desvivido, exato. Cria-se palavras novas, porque é isso, é uma luta nisso, né? Mas e eu sinto muito ainda da rede social, porque eu vejo rede social de Cintia Cruz. E Cintia Cruz é esse ser maravilhosíssimo aqui, que você, ouvinte, sabe. Olha esses cachinhos que ela está mexendo. Mas na rede social, ela é um profissional. E um profissional é chato. Não que Cintia Cruz seja chato, né? Mas profissionais são chatos, porque profissionais estão no ambiente de trabalho, profissionais estão com a gravata certa, estão com a barba feita. E a vida não é assim. A vida é, a nossa voz, se a gente for pensar só no profissional, é uma voz castrada, é uma voz diminuída, é uma voz que tem que ser contida, que tem que ser pensada, calculada. E a rede social, de certa forma, é isso, né? Porque a rede social é uma mídia como a televisão, e a televisão também é uma voz moderada, né? E esse é um ponto tão legal porque se a gente pensar, essas pessoas que geralmente se sobressaem, aparecem assim, são as pessoas que são mais honestas e verdadeiras. As pessoas que têm mais a aparência de que eu ouço a pessoa falar e essa pessoa aqui eu sinto que a gente está num bar conversando ou sentado numa mesa jantando. Que é a temática desse podcast, da gente estar sentado aqui conversando e quantas vezes não mandam mensagem pra gente falando, queria estar nesse bar aí com vocês ou nessa sala com vocês tomando um cafezinho e um biscoitinho aí junto. Vou tomar meu café agora. Que é o movimento que o TikTok faz neste momento, né, em 2025, que é quando a gente está gravando. Hoje, assim, os vídeos que mais crescem, as contas que mais crescem no TikTok são contas de pessoas que estão lá, ligou a câmera e falou o que tá pensando, o que tá sentindo, o que aconteceu na vida. Tem esse tom de tô contando um negócio, tô conversando com vocês, quero ouvir vocês, quero abrir essa conversa e tal. Que era uma coisa que eu amava fazer lá em 2020, na pandemia, quando eu tava trancada em casa, morando sozinha, ligava a câmera, falava, não tinha um, ai, faz o cabelo, liga microfone, não sei o quê, o fundo, o ângulo. E, né, com todo esse tempo, assim, produzindo conteúdo, isso foi mudando. Eu acho que hoje em dia não é mais assim. E isso me cansa. Então, eu acho que isso me afasta também da minha voz. Mas em geral, aqui, agora olhando para as pessoas que eu atendo, as pessoas ao nosso redor, mostrar qual é a sua voz para o mundo, ela é um movimento desafiador, porque a gente tem um medo da crítica gigantesco, um medo da rejeição, medo de abandono, medo de ser exposto, da humilhação, né? Assim, de passar vergonha. E a gente vai se castrando, é, se encaixotando, se moldando e se distanciando de quem você realmente é, daquilo que te faz feliz, que é você, quem é você de verdade.